A gente tem que considerar que houveram dois surtos de verticalização em Campina Grande. O primeiro começou nos anos 50, já no final dos anos 50, quando se edificou o edifício RIC, no centro da cidade, que foi uma coisa absurda naquela época, uma edificação de 13 andares. Em seguida veio o edifício Palom, depois o edifício Lucas, depois, por fim, o edifício dos Mota, que ficou inconcluso até hoje, né? Nos anos 60. Então houve esse momento que era a época do apogeu do algodão em Campina Grande, então houve essa revolução no sentido de verticalizar a cidade. E já a segunda fase da modernização, ela já veio acontecer já nos anos 80, né? Curiosamente, essa região do Jardim Tavares, hoje Jardim Tavares, era tudo uma mata, né? Só tínhamos ali o Colégio das Lurdinas e o Grécia, e o resto era tudo descampado. Até que em 1986, Ronaldo Cunha Lima fez essa extensão da Rua Manuel Tavares, né? 2 avenidas, asfalto, canteiro central, são 3 quilômetros até o bairro das Nações, que era para ligar Campina Grande à saída da BR-104. E a partir de então começaram a surgir outras edificações. E assim começou esse surto de construções de grandes edifícios. Então hoje você anda pela cidade e você vai vendo esses arranha-céus, essas torres enormes se erguendo. Campina Grande ela vai se tornando, ela vai tomando esses ares de metrópole a partir da verticalização. Você olha para Campina Grande, se você andar aqui para outras cidades do interior da Paraíba, você não vê nenhuma outra cidade com esse aspecto, com essa força, esse pulso de metrópole que Campina Grande tem. E isso já é histórico de Campina Grande, ela sempre vem se reinventando, mas sempre no sentido de desenvolvimento. Então eu acho que é muito importante essa verticalização, esse momento que Campina Grande está vivendo, está mostrando que a cidade ela está pulsante, que ela está economicamente forte, né, e cada vez mais atrativa. Alô, pessoal, um grande abraço a todos. As redes sociais têm sido implacáveis com agentes públicos que pisam na bola. O que tem aí nas redes sociais de julgamento das pessoas que não perdoam certos deslizes não está no gibi. É importante que todos tenham cautela, porque cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede ITA e o Ponto a Ponto está começando. A nossa conversa de hoje é com o ex-vereador de Campina Grande, professor e sindicalista Napoleão Maracajá. Com críticas fortes ao atual prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, Napoleão também tem visto a política nacional com os olhos de um crítico e colocou seu nome à disposição para disputar a prefeitura de Campina Grande na eleição do ano que vem. Napoleão, seja bem-vindo ao Ponto a Ponto. Tudo em paz? Olá, Paulo, tudo em paz? Prazer em voltar aqui e feliz pela retomada do Ponto a Ponto, um programa que eu acompanhei uma boa parte da história desse programa. Como é que tem sido a vida do sindicalista nos últimos meses? Olha, Paulo, a gente vive momentos difíceis, né? Porque a sociedade vive momentos difíceis, os servidores vivem momentos difíceis, né? Desde a pandemia e passou a pandemia e os problemas continuam, né? Para os servidores, nós temos problemas que são antigos, mas que permanecem incomodando os servidores, como a recuperação das perdas salariais, né? Estamos muito distante disso, né? A execução de planos de cargos que não saem do papel, ou seja, há um processo muito agudo de degradação do servidor público, né? Isso é nocivo porque isso reflete ou se reflete na prestação de serviço e a população como um todo acaba sofrendo as consequências disso. Agora, o Sintab tem passado por algumas atribulações. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, e boa parte disso... É consequência desse cenário? É consequência de um sindicato que de um tempo para cá resolveu demarcar território
né? Resolveu, de fato, ser um sindicato que representa os servidores, independente de qualquer governo, né? E essa reação do sindicato, que é uma reação contundente, mas feita, acima de tudo, com muita responsabilidade, com muito esmero, com muito zelo aos nossos associados, isso tem incomodado. E essa atuação do sindicato, obviamente que gerou reações, articulações dos poderes, especialmente do executivo, inclusive utilizando pessoas para denegrir o sindicato, para atacar o sindicato. Mas o sindicato continua forte, Paulo. Nós somos hoje um dos maiores do Brasil. Nós temos hoje quase 10 mil sócios, Nunca fizemos uma única campanha de filiação. Todos os nossos sócios vieram porque acreditam no trabalho. E fomos o primeiro sindicato do Brasil, inclusive, a abrir mão do imposto sindical. A gente vive e faz a luta com aquelas contribuições voluntárias dos nossos associados. O movimento sindical no Brasil, de certa forma, ele não teve uma acomodada, ele não deu uma parada. Você diria que isso está sendo retomado agora com o novo governo? Eu espero. De fato, o movimento sindical, na verdade, Paulo, as formas de representatividade, elas vivenciam uma crise. Uhum. As pessoas não se sentem representadas hoje por quase ninguém. Aquela reforma trabalhista de Temer prejudicou? Sim. Porque o sindicato, como qualquer outra instituição, precisa de recursos, né? Não se faz luta, não se vive sem recursos, nem pessoas, nem instituições, né? E a reforma trabalhista do governo Temer, ela atacou muito os sindicatos, porque aí você tem sindicatos, né? Você tem, obviamente, que tem sindicatos que prestam desserviço aos seus associados. Outros existem só no papel, a gente Outros sabe, né? São cartoriais, que a gente chama de cartoriais, muitos, né? Inclusive com meio de vida de muita gente. Mas tem os sindicatos sérios e nós, a sociedade, não aqui, mas do mundo todo, deve muito aos sindicatos sérios, né? Que pautaram a luta dos trabalhadores, a luta da sociedade. E isso melhorou muito a qualidade de vida dos trabalhadores. Nós devemos muito aos sindicatos, do ponto de vista da democracia, do ponto de vista dos avanços dos direitos coletivos, dos direitos individuais. Os sindicatos precisam ser respeitados, fortalecidos. Não há democracia sem sindicatos fortes. 2 pontos. Essa ideia do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, de termos uma semana de 4 dias úteis, e a questão da volta da contribuição sindical. A questão pela última, da contribuição sindical, é uma questão polêmica, né? A gente internamente ainda não discutiu isso, o Sintab, né? E por isso que eu não vou emitir hoje o meu conceito. Eu tenho um conceito formado sobre isso. Com relação à redução da jornada para 4 dias na semana, alguns países do mundo equacionaram isso muito bem. E isso gerou, Paulo, ao contrário do que alguns pensam, gerou um dinamismo na economia muito grande, porque, por exemplo, a Alemanha fez isso, reduziu a carga horária e agregou ao mercado de trabalho pessoas que poderiam estar desempregadas. Então, ao envolver todo mundo nessa dinâmica da produção, você fez a economia gerar, melhorou a qualidade de vida de quem produz e melhorou a qualidade de vida da população, melhorando, inclusive, a distribuição de renda como um todo. Alguns têm a impressão, talvez falsa, de que é o seguinte: se eu trabalho só 4 dias, toda a sociedade vai trabalhar só 4 dias e 3 dias na farra, digamos assim. Quando, na realidade, pelo que eu tenho conversado com as pessoas, aqueles 3 dias seriam ocupados por outros trabalhadores. É isso? Essa é a lógica. Inclusive, dos países que fizeram redução de jornada de trabalho, né? Hoje tem países na Europa com jornada de trabalho de 34, 36 horas. Nós ainda estamos na jornada Mas o salário de 44. não cai, não? Não. A proposta é de manter o salário justamente para que esse trabalhador ele possa, inclusive, ter mais tempo com a família, cuidar da sua saúde. Porque nós temos um problema, Paulo, que é muito pouco discutido no Brasil, que é a saúde do nosso trabalhador, né? Uma pesquisa bem recente atesta, como no caso dos professores, o principal problema hoje não são nem as condições de trabalho, mas é a saúde mental dos nossos professores. Então, assim, ou a gente discute isso, ou você vai ter... Porque o homem não é uma máquina, né? Claro. Então, inclusive, para quem precisa de mão de obra, é preciso ter uma mão de obra sadia, né, que possa... Produz muito mais. Muito mais. É isso, porque nós temos um número de servidores... Hoje, inclusive, eu li uma matéria com relação aos bancários.
né? Então, apesar de ser apenas 1% da nossa mão de obra, eles respondem por 24% dos trabalhadores afastados por condição de saúde. Então, assim... O estresse, a tensão, claro, né? A pressão que recebe. Né? Então, os produtores, né, os donos do meio de produção pensam nisso no Brasil, né? Então nós vamos estar atrás de países mais desenvolvidos. É preciso incluir essa mão de obra, mas principalmente garantir aos nossos trabalhadores e à sociedade saúde para que eles possam trabalhar, inclusive garantir a vida de suas famílias, de seus familiares. Se você pular o balcão para o outro lado e se posicionar na condição do empresário, do dono de uma fábrica, por exemplo, isso seria bom também para o empresário? Sim, porque... Produziria mais? E vendia mais, né? Você vai ter mais gente empregada, quanto mais renda distribuída, mais pessoas consumindo. Então você vai aquecer a economia. Gira a catraca da economia. Ganha todo mundo. Se isso não fosse bom, alguns países da Europa não teriam feito, seguramente. Então a ideia é boa e precisa ser debatida e discutida, porque a gente precisa incluir uma parcela muito grande da população brasileira que está à margem do trabalho, à margem do consumo, à margem da cidadania. E aí isso não é bom para ninguém. De olhos outra vez voltados para o Sintab, se a gente fizer um comparativo do Sintab de Jandira Rodrigues, Cosette Barbosa, com o Sintab de hoje, tem muita diferença? É claro que você não pode olhar o passado com a lupa do presente, nem o contrário, mas nós somos muito gratos às pessoas que lá atrás... O sindicato tem uma história. O sindicato tem uma história de muita luta. Quase 60 anos, se você contar, né, do tempo que era uma associação ainda. Então nós somos muito reconhecedores, né, do trabalho que foi feito, plantado lá atrás, né, com Cosette, com essas pessoas que você citou. Quero aqui saudar a Cosette Barbosa, que passa por um momento difícil de saúde. Né? A Cosette foi muito importante para Campina Grande, para Paraíba, para o Brasil, né, como vereadora, como presidente, como sindicalista, né, mas são contextos diferentes, Paulo. Você tem aquele momento do apogeu do Sintab lá atrás, com Cosette, há uma crise profunda do Sintab nos anos 90, até os anos 2009, foi quando nós assumimos, e graças a Deus nós conseguimos refundar o Sintab. Nós saímos, Paulo, de 4.800 sócios, a maioria só estava lá porque estava preso ao plano da Unimed, para quase 10 mil sócios, né? E não é porque a gente é bonito, é porque a gente faz um trabalho sério, honesto. Se você pegar o governo veneziano, onde nós estávamos, reivindicando direito da população, o governo Romero, onde nós estávamos, reivindicando direito de servidores da população, o governo Bruno Cunha Lima, onde nós estamos, reivindicando direito, fazendo um bom combate, fazendo um trabalho sério, a cobrança responsável e honesta, e isso tem rendido ao sindicato o status de um dos maiores sindicatos do Brasil, eu vou deixar Campina mais para o nosso segundo bloco, mas ainda nesse primeiro bloco tem muito prefeito ainda na região que dá trabalho. Não muito. A relação melhorou? Com muitos prefeitos. Nós temos avançado muito com muitos prefeitos, desde a minha gestão como presidente do Sintab. Primeiro nós temos priorizado o diálogo com todos. Nós temos, graças a Deus, nós temos know-how. Parece que o pessoal compreende mais, né, o papel do sindicato. Sim, estamos avançando. Novos prefeitos, novas mentalidades. É claro que nós temos prefeitos que estão muito distantes disso, né? Nós podemos aprofundar isso no próximo bloco, quando você vai falar sobre Campina Grande, posso falar sobre Campina Grande, sobre Queimadas. Seu município tem dado muito trabalho ao Sintab. Porque antes você tinha problemas em muitas cidades. Eu generalizado. A coisa foi melhorando porque eles foram entendendo. Avançamos, né? Avançamos muito. E, claro, isso se deve, obviamente, a um maior nível de conscientização dos trabalhadores, né? De sindicalizar, de um sindicato forte. O Sintab, de fato, tem demarcado território, tem se consolidado como um sindicato que, de fato, representa os trabalhadores. Né? Mas também nós temos prefeitos que têm avançado também, têm evoluído e têm tido uma visão mais humanitária, mais compreensiva dos direitos da população e dos direitos dos trabalhadores. Na sua área específica, que é a educação, o pessoal está mais consciente, nota-se isso, redes sociais ajudam, os professores estão mais antenados com o que se passa no mundo? Sem dúvida, né? As redes sociais têm os dois lados, mas nesse caso da informação, não há como negar que a população tem mais acesso à informação, os servidores têm mais acesso à informação, pode inclusive monitorar recursos, tem servidor que monitora o recurso do seu município, ele sabe quando veio para a saúde, quando veio para a educação, isso é muito bom. Pois bem, vamos a uma pausazinha no Ponto a Ponto e a gente volta já com o segundo bloco do programa. Estamos conversando hoje com o ex-vereador de Campina Grande, professor sindicalista Napoleão Maracajá. É um instante só. Fala galera,
galera, beleza? E aí, gente, como é que você tá? Tudo bem, família? Lá, pessoal, graças a Deus. Ó, maior prazer estar com vocês. Sou Pedro Canísio, tô vestindo a camisa da Rede Ita, um privilégio imenso. Sabe aquela sensação de honradez e leveza? É isso que tá tomando conta de mim agora, porque tô vestindo essa camisa pesadíssima, de muita tradição. E vamos estar batendo papo sempre no Ita Esportes, que é de segunda a sexta, 7 da noite. Mas aqui e acolá eu vou estar participando, tá? Só que na terça-feira, aí, meu amigo, tô na área do Ita Futebol Clube, Marcelo, isso, meu filho. 7h30, aí você sabe como é a atmosfera massa aqui, né? Do Ita Futebol Clube. Tem música. Explica tudo direitinho a ela, por Deus, meu mensageiro beija-flor. Tem resenha, tem jornalismo também, é futebol na veia. Sua participação, a interatividade, que é pulsante aqui no Ita Futebol Clube. Então, a partir de agora é isso. No Ita Esportes aqui e acolá e no Ita Futebol Clube toda terça-feira às 7h30 da noite. Até lá. A Unifacisa está com inscrições abertas para o vestibular de Medicina 2024.1. Estude em uma instituição que tem uma metodologia desenvolvida em parceria com a Universidade de Maastricht e tenha aulas práticas no HELP, o melhor hospital do Norte e Nordeste. Transforme sua carreira médica com a Unifacisa. Inscreva-se vestibular.unifacisa.edu.br. Provas 25 de novembro em Campina Grande e João Pessoa. De volta com o Ponto a Ponto. O fenômeno El Niño tem feito surgir muitos problemas e as temperaturas têm aumentado bastante no norte e aqui no nosso nordeste. Nos últimos dias, Campina Grande tem tido termômetros registrando até 34 graus, o que não é fácil. Na região norte, temos rios secando, há mais de 1.600 quilômetros de rios que estão inavegáveis nesse instante e as indústrias da Zona Franca de Manaus estão divulgando que a Black Friday e também o Natal podem ter o problema de abastecimento comprometido de ar-condicionado, de moto, desses produtos que se vendem muito no fim do ano, porque a única possibilidade de chegada de equipamentos que vêm da China, de componentes para esses produtos e também de escoamento da produção pode ser a opção aérea, e aí vai encarecer bastante os preços finais desses produtos. Nós vamos ao segundo bloco da entrevista de hoje no Ponto a Ponto com Napoleão Maracajá, ex-vereador de Campina Grande. Já encomendou o terno para assumir de novo a cadeira na Câmara? Como é que está essa situação? Olha, Paulo, nós estamos aguardando com muita serenidade, né? Nós nunca deixamos de acreditar na justiça. É tão verdade isso que quando nós tivemos conhecimento das fraudes, nós procuramos a justiça. É claro que eu preciso dizer também do meu lado triste, né? Que as ações foram protocoladas no início do mandato dos atuais vereadores e já se passaram 3 anos, né? Ou seja, de certa forma o crime compensou. As fraudes eleitorais em Campinas Grande compensaram e nunca foram tão robustas. As nossas provas nunca foram tão robustas. Tão verdade isso que o Ministério Público de Campina Grande acatou as nossas provas e pediu a cassação dos fraudadores. O Ministério Público Estadual acatou as nossas provas e pediu a cassação dos fraudadores, né? E a gente estamos esperando. O julgamento ocorre... Segunda-feira, está finalmente, depois de muita protelação, né, que eles conseguiram, está marcado para segunda-feira. Eu acredito no TRE, eu acredito na justiça, porque se não fosse assim, e se for mantido essa fraude, desmoraliza todo mundo, a justiça, a democracia, o povo de Campina Grande, as pessoas os candidatos e os partidos que fizeram tudo dentro da lei, respeitando a lei, como fomos nós. Já houve solução em muitas cidades. Muitas. Praticamente Campina Grande é o último caso a ser resolvido pelo TRE e nós estamos muito esperançosos que o TRE fará a justiça e respeitar. Será um ensinamento para que nunca mais ninguém ouse fraudar as eleições em Campina Grande e nenhum município do Brasil. Do contrário, seria uma catástrofe e o crime compensa se o TRE não reparar
e corrigir e punir os fraudadores das eleições de Campina Grande. Estamos aguardando com serenidade, né? Mas se a gente assumir, a partir da próxima semana, nós faremos o melhor mandato da nossa vida, pelo menos trabalharemos para isso, para que o nosso mandato seja ainda melhor do que o nosso primeiro mandato. Quando a gente conversa com secretários do prefeito Bruno Cunha Lima e com o próprio prefeito, eles dizem que Napoleão tem sido injusto, muito ácido com a administração atual de Campina Grande. O que é que a gente fala sobre isso? Não. Eu quando converso com os secretários, eles são testemunha disso. Eu tenho, inclusive, dado muitas sugestões. Por exemplo, hoje falei com o secretário Diogo Lira pelo WhatsApp. Há uma solução simples. E dizia a Carlos Dunga Júnior, na reunião que tivemos com ele, e ele concordou, pelo menos. Muitas coisas não dependem de dinheiro, depende de gestão. Não é? Algumas sugestões que nós colocávamos para ele colocava que acatava. E o que é que eu dizia a Diogo hoje via WhatsApp? Diogo, faz vários anos que o Sintab solicita que o contra-cheque seja disponibilizado antes do pagamento. Como é feito O governo do Estado faz isso. E citei isso. Citei o governo do Estado, citei todos os outros municípios da base do Sintab. Todos, sem exceção. Por quê? Numa empresa privada, eu já trabalhei numa universidade privada por 15 anos. Antes você recebe o contra-cheque, que é o documento que você vai verificar se está tudo ok. Em Campina Grande, não. Sai o pagamento, depois sai o contra-cheque. Isso tem gerado, Paulo, Mas qual é a dificuldade? confusão. Ele explicou ou não? Não, ele disse que isso é viável, que é possível, né? Inclusive, ele justificava que está fazendo esforços para que nesse pagamento de outubro se receba o contra-cheque antes. A gente torce por isso. Então, assim, não é verdade que a gente tem sido contundente quando o diálogo não resolve, como é o caso do golpe nos professores, nos aposentados, dos planos de cargo, todos estão parados. E, assim, o governo Bruno Cunha Lima, já entrando nessa seara, assim, para o servidor, na nossa avaliação, ele tem sido o mais infeliz de todos. Se não vejamos, foi o primeiro a dividir o reajuste dos professores, o primeiro de todos. Foi o primeiro a não pagar o reajuste do piso. Era 14,95, ele deu 5. Foi o primeiro a tirar as eleições das escolas e das creches. Ainda uma conquista do governo Ronaldo Cunha Lima. Mas agora o que a gente escuta é a modernidade, estamos copiando o modelo de Sobral no Ceará. Isso não é verdade. A nova lei do Fundeb, que o secretário tem utilizado, mas em audiência que ele estava presente, nós, Sintab e o Ministério Público, quando nós questionamos isso, inclusive o doutor promotor da educação o questionou e nós o questionamos, onde é que a lei diz isso, que tinha que abolir a eleição e fazer um processo seletivo, ele não soube responder. Por que ele não soube responder? Porque a lei não diz isso. Diz isso, a lei é opcional. Você pode fazer o processo seletivo. Mas Campina Grande, Paulo, atenção, Campina Grande, a lei que rege as eleições de escolas e creches, já contempla o que preconiza a lei do novo Fundeb. Então, assim, foi uma medida, na verdade, que nós entendemos que é uma medida que visa ter sobre as escolas e creches diretores alinhados politicamente, né? Você tem um potencial, tirando as eleições, transformar, são 150 entre escolas e creches Campina Grande, 150 cabos eleitorais. Né? Isso é muito grave. E é um retrocesso porque nós discutimos tanto, porque o voto é obrigatório no Brasil, porque há uma abstenção alta, mas quando nós temos a oportunidade de dar ao nosso jovem aluno a possibilidade dele escolher o próprio diretor, o governo tira. Né? Então, do ponto de vista pedagógico, da formação político, cidadã, isso é um prejuízo muito grande. Né? E a relação com o secretário Asfora Neto é boa? Olha, eu quando a Asfora foi nomeado de secretário, eu mandei uma mensagem para ele e disse, olha, você tem condições de ser o melhor secretário de educação de Campina Grande, desde que você tenha autonomia para isso, mas não. Hoje a gente sente muita saudade, eu vou falar por mim, não é o CNPJ, é o CPF, eu sinto muita saudade da gestão da professora Yolanda, professor Flávio Romero. Nós avançamos muito com essas pessoas. Mas muito. Qual seria a causa, de acordo com esse seu pensamento? É falta de autonomia ou não é a pessoa talhada para o cargo? Como é eu entendo que é um conjunto. Acho que ele não tem autonomia. Acho que nem o secretário. Essa coisa de autonomia de secretário não é muito relativa não, Napoleão? Porque todo executivo, seja ele governador, presidente ou prefeito, ele quer mandar na equipe. Sim. Alguém na equipe divergiu, rua. Não é mais ou menos assim, Eu vou me reportar a 2 secretários de governo diferentes. Flávio Romero, do governo veneziano, professor Yolanda, do governo Romero. O que nós acertávamos com ele, não precisava, muitas vezes, discutir com o prefeito. Porque ele tinha autonomia para... Flávio disse assim, isso aqui eu resolvo. Está resolvido. Pode anunciar na Assembleia. Professor Yolanda... E estava mesmo. E estava. Então a gente sente saudade disso, né? E nós avançamos muito.
Avançamos muito com o Flávio Porque Romero. subtende-se que quando você me nomeia para ser seu secretário, É para você resolver. eu seja conhecedor daquela área, não é verdade? Eu acho que e leve a coisa para o prefeito já mastigada, digamos assim. Então, assim, eu acho que Campina Grande tem grandes educadores. Não que um advogado não seja educador. Sim. Todo mundo o é em determinadas circunstâncias. Mas eu sendo prefeito, eu chamaria um professor ou uma professora para ser o secretário de educação, assim como chamaria um médico ou uma médica para ser secretário ou secretária de saúde. Essas demissões recentes que tocaram um verdadeiro rebu na cidade, de certa forma, afeta o Sintab? Tem alguém ali sindicalizado? Claro. Qual foi a posição sindical? Com muita tristeza, né? Porque, assim, foi pela forma como foi feito, né? Foram quase 9 mil famílias. Apesar do Sintab não representar, do ponto de vista legal, os prestadores de serviço, mas muitas vezes pedem socorro a gente, né? E a gente, quando atrasa o salário, a gente reclama, tal, encaminha uma coisa ou outra, um secretário ou outro. Mas, assim, foi feito numa sexta-feira, as pessoas... E depois, desculpa, o que é mais grave, Paulo, foi feito o decreto, né, afastando todo mundo, demitindo todo mundo. Na segunda-feira, o governo estava a dizer nas rádios que todo mundo seria recolocado, né? Então, assim... Foi maldade? Não foi planejado? Né? O que é que está por trás disso? Depois a gente fica sabendo que uma empresa é contratada, né? Uma empresa que parece que nem existia, que passou a ter CNPJ 4 meses antes. Então, assim, está tudo muito confuso, né? Tanto é que nós temos hoje, né, Campina Grande sendo pautada pelo Tribunal de Contas da Paraíba, né, por essas celeumas todas. Embora eu tenha dito que, quando se trata de municípios pequenos, o Tribunal de Contas da Paraíba tem agido como um dinossauro. Mas quando se trata de municípios grandes da Paraíba, o Tribunal de Contas tem sido um gatinho acovardado. Eu quero que essa lógica mude, que mudou o presidente, doutor Nominando Diniz, a gente está apostando no trabalho do Nominando Diniz, tivemos uma reunião com ele, queria aqui agradecer, foi a primeira vez que o presidente do Tribunal de Contas recebeu o Sintab, né? O nosso agradecimento público a Nominando Diniz. E eu estou torcendo muito para que ele tenha os mesmos critérios que tem com os municípios pequenos, que aplica a João Pessoa e a Campina Grande, porque aqui tem muita aberração. Essa questão do elevado número de prestadores de serviço, Paulo, isso assim é muito nocivo. A forma mais republicana, mais apropriada de ingresso no serviço público deve ser o concurso público. Agora, se o prestador existe, ele precisa ser tratado, bem tratado e respeitado. Ele não pode ser tratado como é tratado muitas vezes em Campina Grande e em outros municípios. Napoleão, e essa ideia de colocar o nome à disposição para disputar a prefeitura? Paulo, quem me conhece sabe que eu nunca tive nem a obsessão para disputar a eleição. Você está afiliado ao Partido dos Trabalhadores? Nem obsessão, nem covardia, e disse isso na plenária onde meu nome foi colocado. Temos aí já o professor Márcio Caniello, o colega Basílio Carneiro e agora o seu terceiro nome. Então, assim, uma corrente, né, para ser fiel, uma corrente, conversou comigo e perguntou se podia lançar o meu nome. Eu disse, sem problema. Nós estamos numa perspectiva, inclusive, de assumir a Câmara, né, se for feito justiça segunda-feira no julgamento do TRE, nós vamos dedicar o nosso tempo total ao nosso mandato. Mas o meu nome está posto. Eu acho que Campina Grande, Paulo, nós temos uma carência de bons nomes, nós não conseguimos renovar. Desculpa. Se você pegar João Pessoa, Paulo, você tem um rodízio muito grande de prefeito. Um rodízio de todas as tendências, de todos os partidos. Inclusive de sobrenomes. De sobrenomes, muito bem lembrado. Inclusive de sobrenomes. Campina Grande, João Pessoa é como se a cidade não tivesse dono. Né? Um dia volta num sobrenome, outro dia volta no outro. Então, eles fazem esse rodízio muito bem. Nós, em Campina Grande, nós estamos presos, né? Nós não conseguimos sair de alguns nomes, de alguns sobrenomes. E eu acho que esse é um momento muito oportuno, Paulo, para que se apresente algo novo para a cidade de Campina Grande. Né? Um projeto que esteja antenado, conectado com as verdadeiras necessidades do nosso povo, sabe? Com um projeto que seja transparente, sabe? Campina Grande tem regredido em todos os índices, ou quase todos, numa cidade que a localização geográfica que outrora contou extremamente positivo, parece que não conta mais, né? Nós somos um celeiro, sabe, da produção de software, nós temos várias universidades, nós temos a geografia que ajuda, a confluência, nós somos, sabe, nós servimos a boa parte do Nordeste na área de saúde, mas nós não conseguimos transformar isso, Paulo, em melhor qualidade de vida para o povo de Campina Grande. Isso passa pela política. A responsabilidade é da política, sim. Não é uma luta desigual quando se tem direito à reeleição estando com a caneta na mão? Sem dúvida nenhuma. Não menosprezem qualquer gestor
que esteja no cargo. Não Em menospreze. Campinas, salvo engano, nós só tivemos que não se reelegeu Cosete Barbosa depois do Instituto da Reeleição, não é verdade? E Cosete pegou apenas uma fração do verdade, mandato, né? É bem observado isso. Né? A reeleição tem muita força e o governo, Bruno Cunha Lima, não medirá nenhum esforço para alcançar êxito na sua reeleição. Nenhum esforço. Agora, nós compreendemos que o segundo mandato de Bruno é desastroso para Campina Grande. Né? Com todo respeito à figura do prefeito, à pessoa do prefeito, nada pessoal contra o prefeito, mas o governo não conseguiu avançar, não conseguiu entregar nada daquilo que foi prometido na campanha. Eu acho que uma nova alternativa, um novo projeto político seja muito salutar para Campina Grande, para todos os setores, especialmente para quem mais precisa. Nós estamos em cima da hora, mas uma resposta rápida para essa parceria Bruno-Veneziano. O que é que Napoleão Maracajá acha? Eu penso que foi bom apenas para um lado, foi bom apenas para o prefeito. Com quem eu converso, que é de veneziano, com quem eu converso. Não aprova e não vota mais em veneziano em virtude dessa parceria. Isso é como 13 campinenses. Os dois têm que existir, porque os dois separados são fortes. Quando se juntasse, era fracasso para os dois. Nesse caso, eu acho que o veneziano sai perdendo. Napoleão, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Paulo. Prazer em voltar aqui ao Ponto a Ponto, esse programa que é um patrimônio cultural de Campina Grande. Muito obrigado. Pois bem, meus amigos, nós estamos concluindo o nosso Ponto a Ponto com a boca maldita do programa. São assuntos sempre trazidos pelos nossos telespectadores. Depois de entregar a Caixa Econômica de porteira fechada para o Centrão, o presidente Lula agora se depara com a sede, com a fome para assumir a FUNASA devidamente turbinada, além de outros cargos. Muito obrigado pela sua atenção. Nos encontramos no próximo Ponto a Ponto. Felicidades para você.